Muito bom dia. A partir de agora tem o Hora Geral aqui na Santa Cecília TV. Bom dia especial para você e que seja um dia especial mesmo, né? Sempre na prática de bons hábitos, bons exemplos e torcendo para que Deus esteja sempre à frente de todas as coisas. Isso é muito importante. Você pode participar do Hora Geral, nós temos o site euestoucomvocê.com.br, temos o e-mail que é o horageral@euestoucomvocê.com.br, temos o telefone que é o 3041-6777. Tudo isso para que você possa participar. Não se esqueça que eu estou com você. Hora Geral a partir de agora e hoje vamos fazer um programa especial. Quando eu falo programa especial, é quando desde o início nós temos um convidado ou uma convidada. Hoje o nosso convidado é o secretário Marcos Calvo, secretário de Saúde da cidade de Santos. Secretário, muito bom dia, obrigado pela sua participação. Bom dia, Douglas. Para a gente é uma satisfação sempre poder vir discutir a saúde de Santos, está à disposição dos espectadores. O secretário está com uma cara de tranquilo, que descansou, não está tendo muitas reuniões ultimamente, ou é impressão minha? Então, a gente tem trabalhado bastante, tem tido bastante atividade, mas faz parte do ofício, né? É assim mesmo. Secretário, nós temos muitos temas, além da participação dos telespectadores no 3041-6777, mas dos assuntos mais emblemáticos que a gente tem discutido muito aqui na Hora Geral é o fechamento do pronto-socorro obstétrico da Casa de Saúde. E isso acendeu aí uma luz de preocupação, porque não só a contribuição que a Casa de Saúde tem com a cidade de Santos, mas também a gente praticamente está colocando aí um stop, uma parada para que os partos possam acontecer na Casa de Saúde. Lógico que não é só a Casa de Saúde, mas além do know-how que a Casa de Saúde tem, com o fechamento, ela acaba superlotando outros hospitais, como a Santa Casa de Misericórdia de Santos, por exemplo, o São Lucas, que teve aí a sua ampliação, que foi recentemente divulgado pelo presidente da Unimed, por exemplo. Mas o que foi discutido nessa reunião de segunda-feira para que o senhor possa acrescentar algo mais do que saiu na mídia, na imprensa, secretário? Então, a reunião de segunda-feira, Douglas, ela foi uma reunião que nós conseguimos trazer uma equipe do Ministério da Saúde, na verdade, o Fausto Figueira, que está hoje como assessor do ministro presente, do ministro Arthur. Um diretor adjunto da ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, né? E é muito importante as pessoas entenderem qual é o papel da ANS, porque a ANS ela tem um poder muito grande sobre os planos de saúde, né? Sim. Então, existem muitos canais de contato, telefone, o site da ANS, até para denúncia, para fiscalização, eles ficam muito atentos a isso, né? Então, na reunião de segunda-feira, se reuniram os principais planos de saúde da cidade de Santos e todas as maternidades, né? Estava presente também a Associação dos Médicos, dos Ginecologistas, a Sociedade, a SOGESP, Sociedade do Sérgio, né? Do Sérgio Toledo. Estavam presentes algumas outras personalidades, mas a grande questão foi exatamente nós podermos sentar no mesmo palco, né? As operadoras de saúde, né? Aqueles que bancam, né, os atendimentos dos planos de saúde. A operadora de saúde é exatamente o nome técnico do plano de saúde, né? Então, os planos de saúde junto com as maternidades. E aí, uma coisa muito importante que foi colocada é exatamente que, neste momento, da maneira como funciona o sistema de financiamento, o sistema de pagamento dos planos de saúde, né? Esse sistema, ele não vamos dizer, ele não favorece, né? Ele acaba não cobrindo todos os custos dos hospitais, né? Então, os custos na área de saúde são custos elevados, medicamento, equipamentos, Quem materiais. relatou isso? Os representantes dos planos de saúde? Os representantes dos hospitais colocaram isso com de uma maneira muito insistente, né? Isso já havia determinado o fechamento da maternidade da Beneficência Portuguesa, que foi no final do ano passado, né? Que apesar de ser uma maternidade pequena, né, fazia aí cerca de 80, 90 partos por mês, e exatamente por ser pequena, aí ela não conseguia ter uma rentabilidade, né, uma lucratividade. Mas esse fechamento, né, já foi motivo exatamente
receita insuficiente que os planos de saúde acabam produzindo para os hospitais. E é dentro desse contexto que também está colocado esse problema da Casa de Saúde, né? Então, a Casa de Saúde, a gente entende o lado dela, é uma empresa, evidentemente uma empresa ela tem uma grande finalidade que é oferir o lucro, né? Mas o que a gente coloca em contrapartida é exatamente que, por ser a maior maternidade da cidade, né, ela não pode tomar uma decisão num mercado, né, vamos dizer assim, tão restrito, né? A cidade de Santos ela acaba atendendo a região inteira, né? E nós temos poucos hospitais na região concentrados em Santos. Essa carência, né, da Casa de Saúde. Se uma maternidade, se a maior delas, né, tem uma mudança como essa de fechar a porta, acaba repercutindo nas outras. Então é isso que a gente tem insistido em sensibilizar a Casa de Saúde. Mas acho que a reunião foi muito positiva, a ANS deixou claro que vai ficar muito atenta, né, inclusive alertou e acho que a gente reforça esse alerta de que todos os usuários que se sentirem de alguma maneira prejudicados ou não contemplados, que acionem a ANS, né? E também a gente, no nosso caso, que, veja, são os dois lados principais aí, os planos de saúde e os hospitais. Acho que cada lado precisa ceder um pouco. E a prefeitura, Douglas, aí a gente coloca uma possibilidade, a gente discutiu isso muito na reunião de segunda-feira, né? Da possibilidade da prefeitura criar um programa de incentivo para os hospitais, né? Desonerando impostos, né? Que permita com isso ajudar nesse equilíbrio financeiro, né? Então é um elemento importante que a gente coloca nessa discussão. Agora, secretário, uma discussão que muitas pessoas comentam, eu tenho ouvido muito em conversas, inclusive em comentaristas de programas. Um problema que foi diagnosticado recentemente foi que os planos de saúde não estavam pagando aquilo que pelo menos fosse o razoável para a manutenção dos hospitais. Por isso, a Casa de Saúde, por exemplo, achou melhor fechar, acabar com o pronto-socorro obstétrico, porque ela estava já há alguns meses com mais de 200 mil de débito todo mês. E isso acaba inviabilizando o funcionamento da maternidade. Algum momento foi discutido com a ANS, os planos de saúde, um aumento do valor do repasse para esses hospitais? Porque desde que eu me dou como gente, né, eu me lembro das pessoas que falam, na tabela SUS, uma consulta na tabela SUS é R$2, uma internação é R$20, não é nem para comer uma pizza. Isso falando em nível federal, que é o SUS. Mas trazendo a discussão para as operadoras de saúde e os hospitais. Isso foi discutido, um aumento do repasse para os hospitais? Veja, esse nível de discussão, ele tem que se dar entre os planos de saúde e os hospitais. Né? Quer dizer, a prefeitura não tem exatamente esse poder de interferir e o que a ANS pode interferir não é exatamente nessa relação entre o plano de saúde e o hospital, mas exigir que o plano de saúde apresente, né, vamos dizer assim, um projeto, uma proposta de aonde que as suas, no caso aí da maternidade, né, onde as suas mulheres, onde as beneficiárias serão atendidas no caso de necessidade, entende? Então, isso ficou definido, né? Ontem, claro, existem inúmeros planos de saúde, os maiores que nós temos na cidade, que é a Unimed, a Santa Casa e o Ana Costa, estavam presentes. Né? Ótimo. Além disso, o Bradesco e Transmontano, mas o representante da ANS, doutor Barroca, ele deixou claro que vai chamar uma outra reunião no Rio de Janeiro, convocando mais de 10 planos de saúde, né, que correspondem aí a cerca de 80%, 90% das mulheres, né, em idade fértil da cidade, da Baixada Santista, entende? Então, isso também vai acontecer e é uma segurança maior, vamos dizer assim, de que todos os cuidados deverão ser tomados para que não haja nenhum problema nesse atendimento. Agora, quando a ANS, secretário Marcos Calvo, fala que nenhuma mãe, nenhum usuário de plano de saúde vai deixar de ser atendido, o que significa? Eles podem procurar outros hospitais, se for o caso, fazer determinadas despesas e serão reembolsados pelo plano de saúde,
Porque a preocupação maior, esse é o meu entendimento, aqui está falando o cidadão Douglas e o cidadão Marcos Calvo. Na hora que a mulher está grávida, você não vai se preocupar aonde vou levar, como é que eu vou pagar, não. Você quer fazer com que a pessoa tenha a criança, pelo menos de uma forma segura e tranquila. E essa é a maior preocupação, você tem toda a razão. Isso o representante da ANS deixou claro. Se houver necessidade, a gestante, a família pode procurar qualquer hospital, pegar um recibo e a operadora, o plano de saúde, terá de reembolsá-la, né? E se ocorrer alguma situação de desassistência, né, de falha nessa assistência, a ANS ela pode aplicar multas que são multas elevadas, né? Então, a população pode ficar atenta, né? No site da ANS tem um número que a gente pode também divulgar, né? A produção vai tentar pegar o número e a gente já vai colocar no vídeo. É de fato importante, né? E a ANS deixou claro que vai olhar com uma lupa a região da Baixada Santista a partir desse momento. Agora, secretário de Saúde Marcos Calvo, secretário aqui de Santos, a maternidade da Casa de Saúde ela acabou aí não só mostrando uma carência no atendimento às gestantes, né? Mas principalmente engrossando a discussão dos problemas que nós temos na área da saúde na cidade de Santos. E é bom deixar bem claro, eu aqui estou como jornalista para conversar com o meu público telespectador, muitas outras pessoas das cidades da região acabam encontrando em Santos um atendimento. Nós temos o Guilherme Álvaro, nós temos a Santa Casa Misericórdia, nós temos o Pronto-Socorro Central, que muita gente pensa que é o Pronto-Socorro da Santa Casa, e não é da Santa Casa, é o Pronto-Socorro municipal, e logo, logo vai ser transferido para a UPA, que está sendo construída ali próximo ao lado da Beneficência. Ou seja, o problema de saúde, secretário, eu fico imaginando o seu dia a dia, parece que nunca tem fim, é enxugar gelo. Mas o prefeito acabou anunciando aí uma série de início de obras. Qual a sua perspectiva com relação a esses anúncios? Lógico, eu sei alguns deles, mas eu queria ouvir do senhor esses projetos de hospitais que já estão alguns em cursos e outros que foram lançados pelo prefeito, secretário. Então, Douglas, acho essa uma discussão bastante interessante, né? Só para começar, ainda falando do assunto anterior da maternidade, né? A Baixada Santista inteira faz cerca de 25 mil nascimentos no ano. Isso nas 9 cidades? Nas 9 cidades. Mais de 12 mil são em Santos. Quase a metade dos nascimentos acontecem em Santos. De santistas, né, de moradores de Santos, são cerca de 5 mil. Então, tem 7 mil mulheres, né, que vêm dar à luz na cidade de Santos. Isso mostra o quanto que a nossa cidade acaba sendo polo regional, de fato, né? Dos nossos hospitais, nossos pronto-socorros, dependendo do serviço, 35%, 40% Sim. são de pessoas dos outros municípios, né? Secretário, me dê licença, é aí que mora o X da questão. Porque quando você não tem uma infraestrutura para atender esta demanda, vai dar problema. Dando problemas, vocês vão ser criticados. Sendo criticados, vão ser alvos de mídia. E, nesse caso, não é uma responsabilidade direta ao secretário de saúde. É que não tem ferramentas do secretário para tentar reverter uma situação como essa. Então, aí, Douglas, veja, na verdade, acho que eu sempre digo que não se organiza a área da saúde do dia para a noite. Sim. Isso é um trabalho permanente e existem várias ações que estão sendo tomadas concomitantemente, né? O programa de obras que o prefeito ontem divulgou, na verdade, ontem o prefeito divulgou, na segunda-feira o prefeito divulgou o início da licitação da UPA da Zona Noroeste, né? Mas as reformas já começaram desde a semana passada, né? O ProSaúde, Programa de Obras e Reformas da Saúde, nesta primeira etapa com 12 unidades sendo reformadas, né? São cerca de 3 milhões de reais em reformas, tá? A maior reforma, que é do Hospital da Zona Noroeste, lá do complexo, quase mais de 1.200.000 reais, né? Então, são reformas que visam dar melhor
condição de atendimento à população, mais conforto para quem trabalha e para quem usa, né? Então, a gente passou um calor danado, todas essas unidades agora virão, né? Terão já totalmente ambiente climatizado, né? Uma estrutura muito melhor de atendimento. Isso é uma parte, né, desse processo todo de organização do sistema de saúde, né? Faz parte disso também as unidades de urgência e emergência, as chamadas UPAs, né, Unidade de Pronto Atendimento, que elas virão substituir os 3 pronto-socorros da cidade. Uma já está em curso, né? Uma delas já está em construção, que é ali na Joaquim Távora, né? Ela vai substituir o pronto-socorro central. E aí que fique muito claro para a população, né? O pronto-socorro, ele muda a maneira dele funcionar, não é que ele deixa de funcionar, né? Ele vai mudar de endereço, vai para um prédio muito mais amplo, bem preparado, né? Muito mais amplo, com uma arquitetura, né? Até o fluxo, os espaços, as áreas de espera, né? Os consultórios, as salas de atendimento, muito mais bem construídas e bem preparadas para atender com mais qualidade, mais rapidez, mais eficiência à população, né? Então, a UPA Central já está em construção, a expectativa é que ela fique pronta no final do ano, agora dezembro. De 2014. De 2014, então já no início de 2015 a gente começa a funcionar com a UPA nova, né? A UPA da Zona Noroeste, a licitação está publicada no Diário Oficial desta semana, né? Então começa o processo de licitação, são cerca de 4 milhões de reais, aí, claro, é ainda uma estimativa, a gente não tem um valor definitivo da obra, porque isso acontece no final do processo de licitação. Então a gente acredita que a obra da UPA da Zona Noroeste comece ainda no mês de julho. Né? Daqui a 2, 3 meses está começando. A eleição não vai atrapalhar, secretário? Não, não atrapalha, porque o recurso, a grande parte desse recurso virá do Ministério da Saúde, são 3 milhões e 100 mil reais, e esses recursos são automáticos. A primeira parcela de 10% já chegou, já está na conta da Prefeitura. Assim que foi emitida a obra de serviço, vem a segunda parcela, então isso já é automático, não tem nenhuma interferência com a questão da eleição. E a terceira UPA é a que vai substituir o hoje pronto-socorro da Zona Leste, ali na Afonso Pena, né? O projeto também já está pronto, está em fase final de orçamento. Provavelmente no mês de maio a gente consegue efetivar a licitação, né? E a gente está terminando de negociar com o Ministério da Saúde a questão dos recursos, porque essa vai ser uma UPA maior, uma UPA de cerca de 2 mil metros de área construída. É muito importante, e aí você falou do todo, né? A UPA, ela não muda simplesmente a área física, né? Mas ela tem uma integração com o resto das unidades de saúde, né? Por quê? Grande parte das pessoas que hoje vão no pronto-socorro não precisam ir no pronto-socorro. Elas podem ser atendidas na unidade do bairro, né? Que são as policlínicas. As policlínicas, né? Então, para que isso aconteça, a gente precisa fazer 2 coisas. Preparar as policlínicas para esse atendimento, então, por isso, a reforma... São quase 60, o investimento... Não, de policlínicas são 30. 30 né? Na cidade. Na cidade. Então, por isso o investimento nas reformas, né? Na melhoria desse atendimento, né? Para que a gente possa conquistar, de certa maneira, a legitimidade dessa unidade. Agora, secretário, um outro aspecto lógico e muitas vezes eu observo do prefeito Paulo Alexandre uma certa atitude comedida para não digo criticar, para não relatar, mas nós como jornalistas temos sempre aquele aspecto de lembrar o que aconteceu no passado. Por exemplo, eu me lembro muito bem nas últimas administrações, principalmente na última que tinha à frente o prefeito Papa, todos se gabavam de que a cidade de Santos era uma cidade que estava pronta. Apenas bastava uma questão de zeladoria. Eu sempre fui crítico. Por quê? Não é zeladoria. Nós não podemos pensar que Santos só é a orla. Nós temos a Zona Noroeste, nós temos os morros, nós temos a área continental de Santos, por exemplo. Então, Santos é bem maior do que a orla. E todos esses problemas de saúde, eles estão sendo aflorados, né, de um ano e meio para cá. Por quê? Porque chega uma hora que satura, secretário. Não adianta colocar um ar-condicionado num sistema de eletricidade, isso até em residência acontece, você não vai ter condição, não vai ter energia. O fio é fino, tem que trocar o fio, tem que trocar o cabeamento, né? Então, ou seja, essa remodelação
que, a meu ver, o prefeito, o Paulo Alexandre, faz com relação à área da saúde, acho que questão de 1 ano e meio, 2 anos, é possível a população já ver a diferença, não na estrutura, mas no atendimento? Eu acho que a gente já começa agora a colher os resultados disso, né? A gente já percebe... Vou dar um exemplo muito simples, né? Nós nunca podemos descuidar da dengue. Vamos tocar nesse assunto. Mas nós não estamos tendo dengue nesse momento, né? Ah, não, o verão foi diferente. O verão foi diferente, mas em outras cidades do estado também teve um verão diferente e está tendo dengue. Quer dizer, Então, esse é o trabalho, né, que já está começando a surtir efeito. E acho que as reformas, né, as obras que estão em andamento, outras medidas que estão em andamento da Secretaria de Saúde, em breve, até o final do ano, no ano que vem, a gente vai ver muito resultado, sim. Agora, o secretário falou que não está tendo dengue, ou seja, não está tendo epidemia, mas existem alguns casos de dengue. Com certeza, né? Com certeza. Até porque nós somos uma região metropolitana. Então, esse é um assunto que merece uma boa discussão, né? A dengue, ela veio para o Brasil nos anos 80, achava-se que era possível evitar que erradicar. Hoje já chegou à conclusão de que é impossível acabar com a dengue. A dengue é uma doença que vai permanecer. O que nós precisamos fazer é um trabalho permanente de evitar as epidemias dessas exageradas. Como aconteceu em 2010. Como aconteceu em 2010, como aconteceu ano passado, em 2013, né? Então, isso é o que acho que a gente pode dizer que o trabalho feito pela equipe de prevenção, pela estrutura de tratamento, ele está surtindo efeito, porque nesse momento a gente tem uma situação muito mais tranquila. Secretário de Saúde da cidade de Santos, Marcos Calvo. Secretário, estou vendo ali que a Débora Martins do Morrinhos, do Guarujá, ligou o 3041-6777. Ela está com dúvidas, apesar do secretário ser secretário de Saúde em Santos, ele vai responder à nossa telespectadora do Guarujá. Mas, secretário, um rápido intervalo. Eu volto já com o Hora Geral aqui na Santa Cecília TV. É rápido.